Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o filme Inverno da Alma, do ano de 2010. Bom, se no vídeo anterior a gente analisou um dos filmes mais bem sucedidos do ponto de vista comercial, dentre todos os que estavam indicados naquele ano pela Academia, esse vídeo vai falar do mais modesto deles. Inverno da Alma custou apenas 2 milhões de dólares, o que para os padrões norte-americanos é praticamente nada. E boa parte da sua bilheteria, na realidade, foi conquistada após alguns prêmios muito importantes que ele veio conquistando ao longo do caminho, sendo um dos principais deles o prêmio do júri no Festival de Sundance. He put this house here and your tin breakers up for his bond. He what now? Jessup signed over everything. Now, if he doesn't show at trial, see, the way the deal works is you all gonna lose this place. Rhea é a nossa personagem protagonista e guia de praticamente todas as ações do roteiro. A garota é introduzida num ambiente bastante adverso, até mesmo pela sua idade, e precisa aprender a lidar e superar com situações bastante complexas. Além de cuidar sozinha da casa, dos dois irmãos mais novos e da mãe que é doente, ela ainda se vê obrigada a ter que encontrar o pai, uma espécie de traficante de drogas ali da região. Para não ser preso, ele coloca a casa da família à disposição da justiça. Em troca, ele deveria comparecer a uma audiência, uma espécie de conciliação. No entanto, já faz algum tempo que ninguém sabe exatamente o paradeiro do pai de Rhea, que então precisa sair de casa no alto dos seus 17 anos de idade para tentar encontrá-lo. O objetivo, que inicialmente poderia parecer simples, se revela na realidade muito mais complexo do que parece. Jesus, Dad's your only brother. You think I forgot that? Jessup and me run together for coming on 40 years, but I don't know where he's at, and I ain't gonna go around asking after him neither. Listen. Se engana aqui quem acha que o filme segue uma lógica da busca da filha pelo pai que está perdido, a saga por alguém desaparecido. Na realidade, esse filme é muito mais uma abordagem de uma espécie de empoderamento feminino e também de uma forte crítica social. Em relação ao primeiro ponto, que é esse empoderamento, um termo que está bastante em voga nos dias de hoje, a gente tem claramente uma protagonista que não depende necessariamente de nenhum outro elemento para sustentar a sua história. Existe sim um elenco coadjuvante, mas todas as ações e reações da história acabam acontecendo por causa dela. Eu diria inclusive que é até difícil da gente estabelecer um protagonista masculino no caso desse filme. Além disso, a gente tem toda a carga emotiva do roteiro nos ombros dessa personagem. É ela que tem uma carga imensa nas costas, uma responsabilidade que não deveria ser imputada a ela nesse momento, uma reação desproporcional por parte de todas as pessoas que ela tenta interpelar para encontrar o pai, e em um determinado momento do filme fica muito claro que ela é uma persona não grata ali dentro daquela sociedade. Ela passa a sofrer inclusive violências psicológicas e físicas. E mesmo com todos esses elementos complicadores, ela ainda consegue ser uma boa mãe, uma boa tutora para os dois irmãos mais novos. Sonny, there's a bunch of stuff that you're gonna have to get over being scared of. I'm not scared. I just don't want to. Come on. Just put your fingers in there. Já o quesito da crítica social vai sendo construído mais lentamente ao longo das sequências. À medida que a nossa protagonista passa a se envolver com os membros daquela sociedade, fica cada vez mais clara a hipocrisia daquela comunidade. Ao mesmo tempo que é cúmplice de tudo o que de mais errado acontece naquele meio, essa sociedade também é muito severa com a garota, julgando cada passo que ela tenta dar para solucionar o seu problema. Não existe um único momento de empatia pela nossa protagonista, nem por parte dos homens e nem por parte das mulheres daquela sociedade. Na verdade, o filme é um desabono à vida em sociedade, uma vez que ela penaliza qualquer iniciativa que seja contrária ao status quo, por mais virtuosa que essa iniciativa seja. Está muito claro desde o início que a nossa protagonista não tem más intenções, ela está ali para resolver um problema e ninguém a ajuda.
E mesmo quando ela vai tentar resolver um problema, outros problemas aparecem. Ela é impedida de chegar no verdadeiro paradeiro de seu pai. E mais do que isso, vários segredos começam a ser ali acobertados. Esse aspecto de crítica social certamente é o mais ácido e mais poderoso desse filme. What are we ever gonna do with you, baby girl? Kill me, I guess. That idea's been said already. Got any others? Help me. Ain't nobody said that idea yet, have they? O roteiro foi baseado num livro escrito pelo autor Daniel Woodrell, que certa vez já classificou sua própria obra como sendo um faroeste noir. Isso é muito interessante, já que do ponto de vista estético, o faroeste e o noir são muito diferentes, muito díspares entre si. Já a responsável pela direção desse trabalho foi a cineasta norte-americana Deborah Granick, que conseguiu representar esse conceito do autor em imagens. Até pela localização geográfica dessa história, os cenários são todos muito frios, mas a construção visual dessa história também passa pelo desenho de produção, que estabelece cenários pobres e decadentes. Ou seja, essa frieza não é apenas geográfica, existe um distanciamento muito claro entre todos os elementos colocados ali em frente da câmera. Assim como é o relacionamento de todos os personagens com a nossa protagonista, não existe compaixão, não existe calor humano. Aquelas florestas captadas pela fotografia, com as árvores quase sem folhas, bastante secas, são uma representação visual muito eficiente daquela sociedade hipócrita e decadente. E num segundo nível de análise, acaba sendo também uma crítica ao interior dos Estados Unidos e a sua arrogância. You ain't seen him nowhere since then? He kept leaving the house, going someplace. You don't know where? You got cat shit in your girl? I got them 2 kids and my mom to 10, man. I need him. Ainda que a diretora do filme tenha feito uma escolha estética e narrativa e tenha sido muito fiel a essa escolha ao longo da projeção, é preciso dizer que não é um filme fácil de se assistir. Boa parte das plateias tem a tendência de se queixar do andamento um pouco lento aí das sequências. Em certos momentos a gente tem inclusive uma decupagem um pouco mais documental, que tenta ser mais crua, que tenta passar essa frieza e essa crueza das situações ali apresentadas. Mas por um lado a gente tem um roteiro que entrega as coisas de uma forma bastante cadenciada. Nós não temos respostas fáceis a todo momento, pelo contrário, as respostas vão aparecendo de uma forma sutil e gradual ao longo das sequências. Não é nada imediato. Não existem os pontos de virada clássicos, o que pode deixar impaciente aquele espectador que está mais acostumado com as narrativas tradicionais do cinema comercial. Para aproveitar bem a experiência desse filme e tudo o que ele tem para propor do ponto de vista narrativo e estético, é importante estar consciente com a didática que está sendo ali proposta para poder aceitá-la de uma forma mais tranquila. What I really can't stand is, well, I feel so ashamed. For Dad. Well, he loved Joe. That's where he went weak. Lots of us can be tough, plenty tough enough. Do it for a long stretch, too. But snitching. For lots and lots of years, he wasn't. He wasn't, and one day he was. E esse foi o filme que revelou definitivamente o talento da atriz Jennifer Lawrence para Hollywood. Depois de Inverno da Alma, ela participaria de produções em franquias de alto sucesso comercial, como por exemplo os X-Men, os filmes da série Jogos Vorazes, e em 2012, ou seja, apenas 2 anos após essa primeira indicação, ela ainda venceria um Oscar pelo filme O Lado Bom da Vida. Me parece até um pouco óbvio destacar aqui as qualidades de Jennifer Lawrence nesse papel, já que sem ela o filme certamente não teria o mesmo peso. É fundamental que a atriz que fizesse esse papel tivesse uma consciência muito grande da importância do seu personagem, e isso realmente é feito pela atriz. São vários os momentos complexos ao longo das sequências e que ela faz de uma forma exemplar. Isso, aliado à sua juventude da época, catapultou ela definitivamente
para os filmes mais comerciais. O seu principal companheiro nesse trabalho foi o também indicado ao Oscar John Hawkes, que nesse caso atua como um coadjuvante por excelência, ou seja, ele está ali para suportar as ações da nossa protagonista e faz isso de uma forma muito competente. Como tio de Ree, ele precisa ter ali uma certa compaixão por essa personagem, mas ao mesmo tempo precisa ser duro com ela, porque as circunstâncias assim o exigem. E essa dualidade, ao mesmo tempo que é estabelecida, também é muito bem desconstruída já na parte final da projeção. Existe uma evolução sutil, mas muito bacana, e a relação desses dois personagens é muito legal de se acompanhar. I was never good like your daddy was. Esse trabalho acabou conquistando 4 indicações ao Oscar nesse ano de 2010, o que certamente era muito mais do que o filme poderia imaginar. E eu diria inclusive que se o número de indicados fosse apenas 5, como vinha sendo até o ano de 2008, a chance dele ser indicado, de estar nessa lista, era muito baixa. De qualquer forma, eu recomendo esse filme caso você queira ter um exemplo do bom cinema independente que era produzido nos Estados Unidos nesse ano de 2010. Teardrop thinks I should sell the woods, Mom. Should I sell? Please help me this one time. I don't know what to do. Mas afinal de contas, como foi a sua relação com esse filme, com a narrativa proposta, com o roteiro colocado e com essa personagem protagonista? Deixe aqui embaixo o seu depoimento, a sua opinião, que eu vou ter o maior prazer em comentar cada uma das participações. Também não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue falando dos filmes indicados pela Academia no ano de 2010 e a próxima sessão é outro filme independente que brilhou aí nos festivais daquele ano. Minhas Mães e Meu Pai. Tá muito bacana e eu te espero aqui.